Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Tema do devocional de hoje: sente-se e descanse na presença de Deus. Oh, glória! E a passagem muito conhecida está em Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meu amado irmão e irmã, esta passagem nos ensina que aqueles que esperam em Deus têm suas forças renovadas. Esperar no Senhor é passar tempo com Ele, na Sua palavra e na Sua presença. Enquanto esperamos em Deus, não nos preocupamos com nada. Enquanto esperamos em Deus, não ficamos frustrados com nada. Enquanto esperamos em Deus, não ficamos perturbados com nada. Nós descansamos. Às vezes, quando começamos a ficar nervosos, inquietos, ansiosos ou preocupados, precisamos apenas dizer a nós mesmos: sente-se. Isso não se refere somente a seu corpo físico, não. Refere-se também à sua alma, à sua mente, vontade e emoções. É importante deixar todo o seu ser descansar. Lá nos tempos da velha aliança, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer sacrifícios de sangue pelos pecados do povo, ele não se sentava. Parece muito improvável que houvesse uma cadeira no local, porque a Bíblia não mencionava isso. Embora ofereça descrições detalhadas do lugar de adoração dos israelitas. As exigências ao sumo sacerdote eram tão rigorosas que ele fazia o que tinha que fazer e se retirava. Ele não podia descansar na presença de Deus. O sumo sacerdote usava sinos em suas vestes e tinha uma corda amarrada à sua cintura. Enquanto ele se movimentava pelo Santo dos Santos, o povo do lado de fora podia ouvir os sinos. Se estes parassem de tocar, as pessoas sabiam que ele havia feito algo errado e que morrera. Então, elas o puxavam para fora, fazendo uso da corda. E há uma lição muito poderosa aqui. Aprendemos que as pessoas não podiam descansar na presença de Deus quando estavam debaixo da velha aliança. A velha aliança tinha muitas leis e baseava-se em obras. Mas, graças a Deus, a nova aliança baseia-se na obra que Jesus já realizou e não em nossos próprios méritos ou feitos. Aleluia! Jesus é o nosso sumo sacerdote, que entrou no Santo dos Santos através do seu próprio sangue, colocou o sangue no trono de misericórdia estabelecido no céu e sentou-se. Agora, a expiação pelos pecados do mundo está consumada. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando dificuldades na sua vida, sente-se e descanse na presença de Deus. A promessa da paz de Deus não é feita àqueles que trabalham e se esforçam na sua própria força, mas àqueles que se sentam e descansam em Cristo Jesus. Espere nele, descanse nele e a sua força será renovada. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, tomamos posse desta palavra de hoje. Renovamos as nossas forças, pois esperamos em Ti, descansamos em Ti. Obrigado, Pai, por enviar o Teu Filho muito amado
para morrer por nós na cruz do Calvário e ter levado todas as nossas dores e pecados. Obrigado, papai. O véu foi rasgado e agora, Senhor, nos colocamos na sua santa presença e podemos dizer: Abba, Pai. Descansamos na sua presença, Pai. Sabemos que a sua promessa de paz não é feita àqueles que trabalham e se esforçam na sua própria força, mas àqueles que se sentam e descansam em seu Filho Jesus Cristo. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Um Deus de impossibilidades. Oh, glória! E a passagem está em Mateus 19, 26. Olha o que diz. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Meu irmão, minha irmã, é empolgante saber que para Deus todas as coisas são possíveis, não é? Em nosso pensamento humano, nós damos uma travada, vamos dizer assim, quando nos deparamos com alguma coisa impossível para nós. Nós ficamos frustrados e sem esperança. Com Deus, porém, isso nunca acontece. Quando colocamos a nossa confiança nele, um outro mundo se abre para nós. Um mundo de possibilidades que jamais pensaríamos ser possível na esfera natural. Você pode ter praticamente se esgotado tentando realizar alguma coisa e quando finalmente desistiu, entregou a Deus, viu que ele fez com facilidade o que você havia lutado por muito tempo para tentar conseguir. Eu sei disso porque muitas coisas impossíveis em minha vida, quando eu tirei as mãos, Deus agiu de forma sobrenatural. E eu fico feliz por servirmos esse Deus de impossibilidades. Mesmo que a palavra impossível faça com que nos sintamos frustrados, sem expectativa, precisamos acreditar que há esperança, não importa o quanto as coisas pareçam ruins. Se Deus pode pegar um coração duro, pecaminoso, cheio de ódio, amargura, e torná-lo terno, santo, amoroso e perdoador, nesse caso ele pode fazer qualquer coisa. Infelizmente, por vezes, não percebemos o tamanho do milagre da nossa salvação. Nós nos tornamos criaturas completamente novas e recebemos um novo começo na vida quando aceitamos a Jesus Cristo como Salvador. E não há nada mais tremendo do que isso. E não é de admirar que o Evangelho seja chamado de boas novas. Deus pode transformar corações se eles permitirem isso. Curar um corpo doente ou restaurar a vida financeira, se existir fé para que isso se manifeste. Ele pode alimentar 5.000 pessoas com o almoço de um garotinho. Ele pode andar sobre as águas, ler o coração dos homens e qualquer outra coisa que queira fazer. Nada é impossível para Deus. Nunca olhe uma situação a partir de hoje e pense, ou diga, isso é impossível. Essa palavra, ela foi eliminada do meu vocabulário. Pode ser impossível para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis, como diz na palavra. Ou você não lê, ou você não crê. Se continuarmos orando, crendo, mantendo a fé, Deus pode continuar trabalhando. Mas se desistirmos, nós fechamos a porta para o milagre que Deus tem em mente para nós. Você pode dizer assim, Vinícius, você não entende, Vinícius. A situação que encontra a minha vida é terrível. Meu conselho para quem já teve esse mesmo pensamento é que você lance para Deus essa situação. Já comece a agradecer, crendo que Ele vai transformar essa situação no seu maior milagre.
Não fale as suas circunstâncias. Não fale da sua dor. Não fale o que você está vivendo. Fale o que você deseja ver. Quando Deus viu escuridão, Ele não falou sobre a escuridão. Ele disse: haja luz. Então profetize na sua própria vida. O Senhor, Ele pode agir de modo que tudo resulte em seu bem. Aconteceu isso comigo. E então você terá um testemunho maravilhoso que dará coragem a outras pessoas. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Nunca esqueça disso e tome posse dessa palavra. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus das impossibilidades. Muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora, Senhor, estão vivendo muitas impossibilidades. Mas para ti, papai, todas as coisas são possíveis, por mais impossíveis que pareçam. Então entregamos em suas mãos todas as impossibilidades, para que somente o seu nome seja glorificado. Não vamos desistir. Vamos esperar o milagre que está prestes a acontecer e já visualizamos isso pela fé, Senhor. Cremos no seu agir e seremos testemunhas vivas da tua glória para encorajar outras pessoas a receberem também o seu milagre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amando a si mesmo. E a passagem está em Mateus 19:19, que diz: e amarás o teu próximo como a si mesmo. Meu amado irmão e irmã, um dos maiores problemas que muitas pessoas apresentam hoje é o fato de não terem um bom conceito a respeito de si mesmas. Essas pessoas precisam saber que a palavra de Deus ensina que elas devem amar a si próprias. O Senhor, Ele nos ordena a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, Ele deve achar que é tão importante amarmos a nós mesmos quanto aos outros. Mas não basta amarmos a nós mesmos. Pega essa chave. Também precisamos gostar de nós mesmos. Essa é uma verdade que precisa ficar muito clara na sua mente hoje. Se você tem tanta dificuldade de se relacionar com os outros, pode ter certeza que você não está convivendo bem consigo mesmo. Se você não gosta de si mesmo, terá dificuldades de gostar de qualquer outra pessoa. Você pode até fingir que gosta, mas o fingimento não vai alterar os fatos. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. Espera-se que cada um de nós seja uma usina geradora de Deus, vivendo em equilíbrio e harmonia com nós mesmos e com os outros. E para fazer isso, devemos ter não apenas a atitude correta para com os demais, mas também para conosco. E é preciso que estejamos em paz com o nosso passado, contentes com o nosso presente e seguros acerca do nosso futuro, sabendo que tudo está nas mãos de Deus e que o plano dele é perfeito e já foi conquistado para nós através da obra consumada da cruz. Precisamos ser estáveis, firmados e arraigados no amor de Deus, que foi expresso por meio do seu Filho Jesus Cristo. Porque estamos enraizados e firmados desse amor, nós podemos relaxar e descansar, sabendo que o fato de sermos aceitos não é baseado em nosso desempenho, não, ou em nosso comportamento impecável. Podemos nos sentir seguros, uma vez que compreendemos que nosso valor e nossa importância não dependem do que somos, pensamos, dizemos ou fazemos. Baseiam-se no que somos em Cristo
e no que Ele já fez por nós na cruz. É demais isso. Seguros em nosso conhecimento de quem somos nele, nós podemos abrir mão das nossas máscaras e fachadas. Não temos mais que fingir, não temos de ser falsos, pelo contrário, somos livres para sermos simplesmente nós mesmos, tais como somos. Também somos livres para amar a nós mesmos, e isso nos capacitará a amarmos os outros também. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo agora, neste momento, não aceitam a si mesmos, não se amam, Senhor. Como eles amarão ao próximo se não amam a si mesmos? Que esta oração toque no mais profundo da alma de cada um deles e que haja um despertar para que eles comecem a olhar para si mesmos com outros olhos, ou seja, como filhos e filhas amados seus, como co-herdeiros com Cristo, como imagem e semelhança sua. Desperta-os, Pai, com sua graça e misericórdia, e que a partir de hoje a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não perca a presença de Deus. Passagem Provérbios 8, 34 a 36. Diz assim: como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Oh, glória! E meu amado irmão e irmã, essa mensagem é um alerta para você e para mim. Essa passagem significa que você pode perder a presença de Deus por estar apressado para conseguir o que você quer. Forte isso, não é? Outra tradução desta mesma passagem diz assim: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Meu irmão, minha irmã, se não esperarmos, principalmente nas áreas importantes, atrairemos problemas para nós mesmos. Faça um ajuste da sintonia da paciência o tempo todo em sua vida. A paciência, ela é um atributo do fruto do Espírito. E os frutos, eles vêm naturalmente em nossa vida quando estamos devidamente conectados à videira Jesus. Se você que está me ouvindo é uma pessoa confrontadora, que bate de frente, cuidado. Se quando precisar resolver alguma coisa, você normalmente confronta a questão e força uma solução, isso poderá prejudicar muito a sua vida em todos os sentidos. Aprenda que lidar com os problemas de forma muito direta não vai ser bom para você. Entenda que você poderá piorar as coisas ou atravessar o caminho de Deus e acabar tendo de passar pela mesma situação novamente. Estou falando por mim. Sabe por quê? Por não ter esperado o tempo dele. A sua impaciência não dará a Deus a chance de resolver as coisas para você da melhor forma possível. Eu falo isso porque eu fui muito impaciente. Aprenda que quando se sentir excessivamente ansioso ao lidar com alguma coisa, deixe que este assunto descanse pelo menos 24 horas. Eu sempre gosto de falar, quando você está nervoso, coloque uma noite no meio. Acalme os ânimos e cuidado para não tomar atitudes no calor das emoções. Isso vai ser derrota para a sua vida. Pode ter certeza que você poderá mudar de ideia
se deixar as coisas se acalmarem por algumas horas. Você poupará inúmeros problemas em sua vida se simplesmente aprender a esperar pacientemente em Deus. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, aprendemos hoje que precisamos fazer um ajuste de sintonia da nossa paciência. Senhor, não queremos mais confrontar situações de nossas vidas, das quais somos impotentes de resolver, Senhor. Não queremos mais atravessar o seu caminho, Senhor. E vamos esperar o seu tempo. Entregamos todos os nossos problemas, ansiedades, preocupações, medos a Ti. Entregamos para o Senhor, como diz lá em 1 Pedro 5,7. Senhor, é tudo Teu. A resolução vem de Ti. Descansamos em Ti e esperamos em Ti, pois a resolução vem de Ti e não de nós. Então chega, Papai amado, de impulsos emocionais para resolver questões que somos impotentes para resolver. Esperamos e descansamos em Ti. E sabemos que agirás no tempo oportuno, da Sua forma, do Seu jeito, como o Senhor quiser. Assim nós entregamos a Ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse princípio vai mudar a sua vida. Olha só, Isaías 42:9 diz: Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Aleluia! Olha só, nessa passagem, Deus fala ao seu povo e declara profecias novas antes que elas aconteçam. Você crê nisso? Se você é como eu, meu amado irmão e irmã, deve estar de prontidão, esperando por coisas novas, incríveis e extraordinárias em sua vida. Você precisa de algumas mudanças, e essas mudanças podem estar vindo em breve. Embora conheça os princípios que eu estou para compartilhar com você, eu também preciso ser lembrado deles de tempos em tempos. Às vezes todos nós precisamos ser sacudidos com relação a algumas coisas das quais já sabemos. E isso nos encoraja a voltarmos a agir dentro dos preceitos poderosos que deixamos escapar. Se você está aí me ouvindo agora, está cansado das coisas velhas, então pare de falar sobre as coisas velhas. Você quer coisas novas? Comece a dizer coisas novas. Passe algum tempo com Deus. Separe tempo especial para estudar a palavra. Descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida. E pare de deixar o inimigo dominar você, falando um monte de mentiras no seu ouvido e você está aí acreditando nelas. Declare a promessa, declare as 7.700 promessas que tem na palavra de Deus para todos os cristãos. Descubra essas promessas, comece a declarar os resultados desde já. Em vez de dizer, nada vai mudar, diga, Deus está operando, Ele deu Jesus, eu sou abençoado, Jesus morreu na cruz, eu morri com Ele, eu sou nova criatura, eu vou herdar todas as promessas, porque eu sou filho de Deus agora, e eu também sou co-herdeiro com Cristo. Mudanças acontecerão na minha vida, e eu vou viver os planos perfeitos de Deus, eu creio. Abra a boca, meu irmão, minha irmã. Fale! Eu ouvi uma história de um médico que ele não era cristão, mas que havia descoberto o poder do princípio que eu estou compartilhando com você agora. E é algo que Deus tem falado muito ao meu coração. A receita dele para seus pacientes era para que fossem para casa e repetissem várias vezes: estou ficando melhor a cada dia que passa. E esse médico obteve resultados tão maravilhosos
que as pessoas viajavam do mundo inteiro para se consultar com ele. Agora olha só, imagine então o quanto melhor será quando declaramos a palavra de Deus em antecipação, as coisas novas que ele diz que vai fazer. Oh, glória a Deus! Lembre-se de que, diferentemente das palavras do homem, a palavra de Deus é eterna e verdadeira. Ela não volta para ele vazia. Deus repete para você nesta manhã a passagem de Isaías 42:9. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado, Senhor. Senhor, aqui na tua palavra que é tão viva diz que as profecias aconteceram e novas o Senhor está anunciando. Senhor querido, nós cremos nas suas promessas. As novas profecias anunciadas por ti, nós já tomamos posse pela fé. Estamos de prontidão, Senhor, cheios de expectativa e aguardando isso acontecer. Aguardamos as mudanças, papai. Cansamos das coisas velhas e esperamos as novas que estão por vir. Pedimos a ti para que nos revele qual a sua vontade em nossa vida. E declaramos que suas promessas se cumprirão em nossas vidas, pois sabemos que a sua palavra é eterna e verdadeira e nunca volta vazia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A cura para um coração endurecido. E a passagem está em Ezequiel, capítulo 11, verso 19, que diz: Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Glória a Deus, eu amo esta passagem. Agora eu te pergunto, você acha que existe cura para um coração endurecido? Eu queria dar uma receita para você, que é o grande segredo de ser feliz. É andar em amor. E andar em amor é impossível a menos que permitamos que o Espírito Santo suavize o nosso coração. Como Deus diz nesta passagem de Ezequiel, não é a vontade dele que tenhamos um coração endurecido. E você que está me ouvindo agora neste devocional, pode ter um coração endurecido ou conhecer alguém assim. Isso pode ter acontecido por diversos motivos: um abuso, abandono, humilhações, calúnias, traições, entre tantas outras coisas. Você pode ter a impressão que durante a sua vida as pessoas se aproveitaram de você e ainda terem usado você para fins egoístas. Com isso, você pode ter endurecido seu coração na tentativa de evitar mais dores emocionais. Eu tenho certeza que eu estou falando com muitos aqui. E quando o nosso coração ele fica endurecido, é praticamente impossível transformá-lo apenas por meio de uma decisão. Esse tipo de mudança requer uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele é o único que pode entrar em nossas almas e curar as feridas, curar as mágoas que estão ali. Só Ele pode nos restaurar a condição em que estávamos antes de sofrermos essas feridas. Aquele que derrama o amor de Deus em nossos corações é o Espírito Santo. Ele também é aquele que nos ensina, convencendo-nos da conduta errada quando maltratamos os outros. E ainda, Ele trabalha em nós para nos dar corações mansos. E uma coisa muito importante: você sabia que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Sabe como? Quando somos ásperos, quando nos iramos,
ou sentimos ódio de alguém. Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. E se você ama a Deus verdadeiramente, certamente não vai querer entristecer o próprio Deus que habita em você, o Espírito Santo. E quando entristecemos o Espírito Santo, nós também ficamos tristes. Embora possamos não perceber o que há de errado conosco, sabemos que estamos nos sentindo tristes ou deprimidos, ou que alguma coisa simplesmente não anda bem. Tenha certeza de que muito da tristeza, da depressão e do peso que sentimos está provavelmente ligado ao nosso próprio comportamento para com as pessoas. Lá em Gálatas 6,7 diz que aquilo que plantamos é o que vamos colher. Se semearmos palavras e atitudes que entristecem os outros, nós colheremos o quê? Tristeza. Mas se semearmos felicidade na vida dos outros, colheremos felicidade em nossas vidas. Então nunca se permita permanecer com o coração endurecido. Ore para que Deus amacie o seu coração. Ore para que Ele revele o seu coração para você mesmo. E peça a sua ajuda para que você tenha uma consciência mansa, uma consciência que responda ao seu toque. Peça para Deus para que o teu coração seja como o dele. Peça a Ele que permita que você sinta o que Ele sente e coloque o caráter dele em você. Aprenda a andar em amor com um coração que esteja aberto a Deus e que seja sensível à necessidade dos outros. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença viva. Papai amado, nós entendemos hoje que o grande segredo da felicidade é andar em amor. E permitimos que o Espírito Santo suavize o nosso coração. Muitos dos seus filhos e filhas que oram aqui agora comigo estão com o coração endurecido devido a diversos motivos. Endureceram seus corações na tentativa de evitar ainda mais dores. Senhor amado, dê-nos um coração manso. Transforme os nossos corações de pedra em corações de carne. Nós permitimos que o Senhor entre e faça morada em nós. Que nossos corações sejam amaciados para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Desejamos, Senhor, andar em amor com um coração cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ignorando as distrações. E a passagem está em Mateus 17, versos 7 e 8, que diz: E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão Jesus. Meu amado irmão e irmã, distrações. Nós precisamos ignorar as distrações. O mundo tem muitas distrações, mas nós precisamos deixar cada uma delas de lado e focar somente em Jesus. Jesus, ele é muito mais do que um grande líder, muito mais do que um grande exemplo, muito mais do que uma grande influência ou um grande profeta. Ele é o Filho de Deus. Quando alguém compreende esta profunda verdade, a única resposta adequada é a adoração. Quando você tiver alcançado o correto entendimento a respeito de Cristo, sem dúvida, estará disposto a obedecer-lhe. E nessa passagem fica claro que quando fitamos os olhos somente em Jesus, o medo esvaece, o medo vai embora. O que acontece em nossas vidas é que nossas próprias falhas podem nos distrair se não mantermos os nossos olhos em Jesus. Se pensarmos muito a respeito do que está errado conosco, nos esquecemos do que Deus pode fazer
por nosso intermédio. Se olharmos muito para o que nos falta, esqueceremos de agradecer por aquilo que já temos. E a Bíblia diz que devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos distrai e fixar os olhos em Jesus. A vida cristã, ela envolve um foco total na videira. A vida cristã, ela exige que desistamos de qualquer coisa que coloque em risco o nosso relacionamento com Deus. Que corramos pacientemente, que lutemos contra o pecado com o poder do Espírito Santo. E para vivermos de forma eficaz, devemos manter os olhos em Jesus. Nós tropeçaremos se desviarmos nosso olhar dele, para observarmos a nós mesmos ou as circunstâncias que nos cercam. Devemos estar correndo constantemente para Cristo, não para nós mesmos, e devemos sempre mantê-lo em vista. E lembre-se, o Espírito dele mora em você. Pare de olhar para fora e olhe para dentro. Se a sua fé começar a oscilar, coloque rapidamente seus olhos em Jesus, que é a fonte e o incentivo para a sua fé. Lembre-se de como ele enfrentou a cruz, desprezando e ignorando a vergonha, pela alegria de ganhar você para si mesmo. Nunca esqueça disso. Ele prometeu levar a sua fé à maturidade e à perfeição, se você permitir que ele faça isso. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Papai amado, o mundo de hoje, ele oferece muitas distrações para nós. Distrações estas que agradam a nossa carne, porém nos destroem numa vida de pecado. Fixamos os olhos em ti, Jesus. O Senhor é o nosso foco. O Senhor é o Filho muito amado, que morreu naquela cruz por nós. Por muitas vezes nos distraímos olhando para as nossas circunstâncias e para nossos erros do passado. Por outras caímos no pecado, vivendo as distrações desse mundo. Perdoe-nos, Senhor. Queremos viver uma vida santa contigo. Queremos viver no Espírito e não na carne. E que o Espírito Santo, Espírito da verdade, nos conduza por esta jornada. Muitos de nós que estamos aqui tropeçamos muitas vezes quando tiramos os nossos olhos de ti, Jesus. Mas hoje fitamos os nossos olhos naquele que deu a vida por nós e nos ama incondicionalmente. Vamos buscá-lo, Senhor. Vamos encontrá-lo em nosso coração, fazendo morada. Obrigado, Jesus, por habitar em cada um de nós através do teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Torne o seu fardo mais leve. E a passagem está em Mateus 11, versos 28 a 30, que diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Demais essa passagem, meu amado irmão e irmã. Deus, ele te dará o poder e a força que você precisa para servi-lo. Na verdade, isso já está em você, através do Espírito Santo. E esta passagem nos ensina que Jesus, ele não é aquele chefe durão, não. Nessa passagem, Jesus está dizendo que ele é bom e que seus princípios são bons e não incômodos ou difíceis, como pregam por aí. Regras e regulamentos religiosos podem ser árduos e opressores, e você pode ficar facilmente sobrecarregado se não souber como fazer tudo o que acha que esperam de você.
Mas Jesus está dizendo aqui: eu não sou assim, meu amado. Meus caminhos não são assim. Eles não são penosos, não são difíceis, não são árduos, opressores, mas suaves e leves. Deus não apenas nos diz o que fazer, como também nos dá a força e a sabedoria para fazer. Se Deus não me desse a capacidade, por exemplo, de escrever mensagens com o fim de ajudar as pessoas, me direcionando todos os dias, eu seria incapaz de realizar isso sozinho, com minhas próprias forças. E quando confiamos inteiramente no que Deus nos conduz a fazer, o fardo se torna leve e prazeroso. Hoje eu me sinto confortável e muito feliz em fazer o que Deus me propôs a fazer. Eu não seria provido de qualquer capacitação para realizar esse trabalho se tentasse servir a Deus a partir de meras regras e regulamentos. Mas eu o sirvo porque eu o amo profundamente, porque eu encontrei a revelação do amor dele, porque eu me sinto amado por ele, porque ele me amou primeiro. Então eu sinto alegria no que eu faço. Jesus, ele nos conduz a um lugar que é confortável, é um lugar agradável, é um lugar prazeroso. E eu creio que servir a Deus é fácil quando aprendemos a ouvir a sua voz e simplesmente o obedecermos em vez de ficarmos nos esforçando para fazer coisas que ele nunca nos pediu para que fizéssemos. Então, um conselho que eu te dou hoje: separe um tempo para buscar a Deus e saber se as suas obras são as obras dele, se o seu coração está alinhado ao dele, se o que você está fazendo é vontade dele. Pergunte a si mesmo: é o Senhor quem está conduzindo a mim para fazer o que eu estou fazendo? E se você descobrir que está envolvido em obras da carne e que Deus não lhe deu graça para realizar isso, não tenha medo de abrir mão delas e buscá-lo para saber qual a vontade divina para a sua vida. O que ele quer que você faça? Na verdade, Jesus, ele quer que nós primeiro sejamos um com ele, para que depois ele faça através de nós. E lembre-se que nem sempre será fácil, mas algo que você pode medir: haverá conforto, graça, prazer associados ao exercício da obra de Deus. Se for um peso, tem algo errado. Jesus quer tornar leve o fardo que você tem carregado por si mesmo e te dar o devido descanso. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pela tua graça, misericórdia, por tudo que tu és em nossa vida. Senhor amado, a palavra de hoje, ela nos toca de forma profunda. Muitas pessoas carregam fardos pesados em suas vidas, mas na sua palavra, seu amado Filho Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então escolhemos ouvir a sua voz e obedecê-lo. Chega, Pai, de ficarmos nos esforçando para fazer coisas que nunca foram da sua vontade. Revela o nosso coração para nós mesmos. Nós estamos cansados do esforço que fazemos para encontrar um caminho de acordo com os nossos desejos, Senhor. Abrimos mão de todas as nossas vontades para viver a plenitude do teu amor. E trocamos de fardo contigo, Jesus, para caminharmos dentro dos seus propósitos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A cura para um coração endurecido. E a passagem está em Ezequiel, capítulo 11, verso 19, que diz: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Glória a Deus, eu amo esta passagem.
Agora, eu te pergunto, você acha que existe cura para um coração endurecido? Eu queria dar uma receita para você, que é o grande segredo de ser feliz. É andar em amor. E andar em amor é impossível a menos que permitamos que o Espírito Santo suavize o nosso coração. Como Deus diz nesta passagem de Ezequiel, não é a vontade dele que tenhamos um coração endurecido. E você que está me ouvindo agora neste devocional, pode ter um coração endurecido ou conhecer alguém assim. Isso pode ter acontecido por diversos motivos: um abuso, abandono, humilhações, calúnias, traições, entre tantas outras coisas. Você pode ter a impressão que durante a sua vida as pessoas se aproveitaram de você e ainda terem usado você para fins egoístas. Com isso, você pode ter endurecido seu coração na tentativa de evitar mais dores emocionais. Eu tenho certeza que eu estou falando com muitos aqui. E quando o nosso coração ele fica endurecido, é praticamente impossível transformá-lo apenas por meio de uma decisão. Esse tipo de mudança requer uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele é o único que pode entrar em nossas almas e curar as feridas, curar as mágoas que estão ali. Só Ele pode nos restaurar a condição em que estávamos antes de sofrermos essas feridas. Aquele que derrama o amor de Deus em nossos corações é o Espírito Santo. Ele também é aquele que nos ensina, convencendo-nos da conduta errada quando maltratamos os outros. E ainda, Ele trabalha em nós para nos dar corações mansos. E uma coisa muito importante: você sabia que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Sabe como? Quando somos ásperos, quando nos iramos ou sentimos ódio de alguém. Isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. E se você ama a Deus verdadeiramente, certamente não vai querer entristecer o próprio Deus que habita em você, o Espírito Santo. E quando entristecemos o Espírito Santo, nós também ficamos tristes. Embora possamos não perceber o que há de errado conosco, sabemos que estamos nos sentindo tristes ou deprimidos, ou que alguma coisa simplesmente não anda bem. Tenha certeza de que muito da tristeza, da depressão e do peso que sentimos está provavelmente ligado ao nosso próprio comportamento para com as pessoas. Lá em Gálatas 6,7 diz que aquilo que plantamos é o que vamos colher. Se semearmos palavras e atitudes que entristecem os outros, nós colheremos o quê? Tristeza. Mas se semearmos felicidade na vida dos outros, colheremos felicidade em nossas vidas. Então nunca se permita permanecer com o coração endurecido. Ore para que Deus amacie o seu coração. Ore para que Ele revele o seu coração para você mesmo. E peça a sua ajuda para que você tenha uma consciência mansa, uma consciência que responda ao seu toque. Peça para Deus para que o teu coração seja como o dele. Peça a Ele que permita que você sinta o que Ele sente e coloque o caráter dele em você. Aprenda a andar em amor com o coração que esteja aberto a Deus e que seja sensível à necessidade dos outros. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença viva. Papai amado, nós entendemos hoje que o grande segredo da felicidade é andar em amor e permitimos que o Espírito Santo suavize o nosso coração.
Muitos dos seus filhos e filhas que oram aqui agora comigo estão com o coração endurecido devido a diversos motivos. Endureceram seus corações na tentativa de evitar ainda mais dores. Senhor amado, dê-nos um coração manso. Transforme os nossos corações de pedra em corações de carne. Nós permitimos que o Senhor entre e faça morada em nós. Que nossos corações sejam amaciados para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Desejamos, Senhor, andar em amor com o coração cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ignorando as distrações. E a passagem está em Mateus 17, versos 7 e 8, que diz: E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão Jesus. Meu amado irmão e irmã, distrações. Nós precisamos ignorar as distrações. O mundo tem muitas distrações, mas nós precisamos deixar cada uma delas de lado e focar somente em Jesus. Jesus, ele é muito mais do que um grande líder, muito mais do que um grande exemplo, muito mais do que uma grande influência ou um grande profeta. Ele é o Filho de Deus. Quando alguém compreende esta profunda verdade, a única resposta adequada é a adoração. Quando você tiver alcançado o correto entendimento a respeito de Cristo, sem dúvida, estará disposto a obedecer-lhe. E nessa passagem fica claro que quando fitamos os olhos somente em Jesus, o medo esvaece, o medo vai embora. O que acontece em nossas vidas é que nossas próprias falhas podem nos distrair se não mantermos os nossos olhos em Jesus. Se pensarmos muito a respeito do que está errado conosco, nos esquecemos do que Deus pode fazer por nosso intermédio. Se olharmos muito para o que nos falta, esqueceremos de agradecer por aquilo que já temos. E a Bíblia diz que devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos distrai e fixar os olhos em Jesus. A vida cristã, ela envolve um foco total na videira. A vida cristã, ela exige que desistamos de qualquer coisa que coloque em risco o nosso relacionamento com Deus. Que corramos pacientemente, que lutemos contra o pecado com o poder do Espírito Santo. E para vivermos de forma eficaz, devemos manter os olhos em Jesus. Nós tropeçaremos se desviarmos nosso olhar dele, para observarmos a nós mesmos ou as circunstâncias que nos cercam. Devemos estar correndo constantemente para Cristo, não para nós mesmos, e devemos sempre mantê-lo em vista. E lembre-se, o Espírito dele mora em você. Pare de olhar para fora e olhe para dentro. Se a sua fé começar a oscilar, coloque rapidamente os seus olhos em Jesus, que é a fonte e o incentivo para a sua fé. Lembre-se de como ele enfrentou a cruz, desprezando e ignorando a vergonha, pela alegria de ganhar você para si mesmo. Nunca esqueça disso. Ele prometeu levar a sua fé à maturidade e à perfeição, se você permitir que ele faça isso. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Papai amado, o mundo de hoje, ele oferece muitas distrações para nós. Distrações estas que agradam a nossa carne, porém nos destroem numa vida de pecado. Fixamos os olhos em Ti, Jesus. O Senhor é o nosso foco.
O Senhor é o Filho muito amado, que morreu naquela cruz por nós. Por muitas vezes nos distraímos olhando para as nossas circunstâncias e para nossos erros do passado. Por outras caímos no pecado, vivendo as distrações desse mundo. Perdoe-nos, Senhor. Queremos viver uma vida santa contigo. Queremos viver no Espírito e não na carne. E que o Espírito Santo, Espírito da verdade, nos conduza por esta jornada. Muitos de nós que estamos aqui tropeçamos muitas vezes quando tiramos os nossos olhos de ti, Jesus. Mas hoje fitamos os nossos olhos naquele que deu a vida por nós e nos ama incondicionalmente. Vamos buscá-lo, Senhor. Vamos encontrá-lo em nosso coração, fazendo morada. Obrigado, Jesus, por habitar em cada um de nós através do teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão, minha irmã. E se esta mensagem fizer sentido para você,
e você acredita que ela é capaz de ajudar outras pessoas que você conhece, então compartilha. Você vai ajudar outras pessoas a vencerem situações que você venceu e serem felizes como você tem sido. E escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. E deixe aí o seu like. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus.